Jovens salvos pela graça apresentam uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 4. A Era de Esmirna. Introdução. O irmão Brana ressalta como chegou no nome dos mensageiros em cada era. Deus cuidou que a história do Novo Testamento não se perdesse, colocando-a na Bíblia. Lendo a história, descobrimos que homens nas várias eras foram os mais próximos do padrão original de Deus. Dentre esses, haveria um para cada era que se destacaria como o mais próximo no padrão da palavra. Esse seria o mensageiro. O mensageiro. Irineu foi exaltado pelo Senhor na posição de mensageiro. Ele foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi um dos santos ilustres de todas as eras. Porém, apesar de todo o testemunho, não foi um militante contra o sistema nicolaíta, não percebendo que o desejo de companheirismo era um ardil do inimigo. Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer organização. Sua vida foi de muita manifestação no Espírito Santo. Esmirna. A cidade de Esmirna estava situada ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna. Ela era distinguida por suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciências e belas construções. A palavra Esmirna significa amarga, sendo derivada da palavra mirra. A mirra era usada na embalsamação dos mortos. Foi uma era amarga cheia de morte. A morte não era apenas a semente da falsa vinha, mas até mesmo na verdadeira vinha havia uma paralisia e impotência possessivas, porque já tinham se desviado da verdade não adulterada dos primeiros poucos anos após o Pentecostes. Esta era de Esmirna foi a chuva, o sol e a alimentação que assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, que é fornicação espiritual. A morte a estava permeando da raiz ao ramo, e aqueles que participavam dela participavam da amargura e da morte. A saudação. Apocalipse 2:8 diz: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Essas não são palavras de um homem, um mero homem. Se pudesse falar na sepultura, diria: Fui vivo e estou morto. Mas ele é a deidade. Um mero homem chamado Adão tomou a inocência e a transformou em culpa. Converteu um paraíso num deserto. Mas este Deus tomou a culpa e a converteu em justiça, e está voltando para transformar esse deserto de trevas e pecado, dor e sofrimento, de volta a um jardim do Éden. E agora ele está aqui, andando no meio daqueles que ele redimiu, os quais eram assassinos como Paulo, ou saqueadores e homicidas. Agora são troféus da sua graça. Ele redimiu e transformou a sua igreja. Ele é o sumo sacerdote que zela por ela. Ele mesmo pagou o preço, de maneira que ele tem posse exclusiva sobre ela. O único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ouça-o e viva. Condições da era. O irmão Brana fala que sempre haverá tribulações. Assim como no passado que todos suportaram os combates e abriram mãos dos seus direitos e bens, porque sabiam que no céu tinham um galardão melhor. As pessoas pensam: se Deus nos ama, por que ele nos deixa sofrer? Mas o amor de Deus é eletivo, ou seja, através da eleição, ele nos dá lutas para o aperfeiçoamento e fortalecimento, assim como na vida de Jó. Isso é uma necessidade, pois com provas formamos nossos caráter de cristão. Eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. O povo de Deus não é inclinado aos bens materiais. Eles devem ser ricos espiritualmente. Muitas igrejas são ricas materialmente, mas espiritualmente são tão pouco. Isto foi assim nos dias de Paulo. Porque um homem rico é um homem rico em Deus, e não em bens materiais. As riquezas matérias vêm apenas como consequências de termos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. A sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 diz:
Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. O irmão Brana explica que judeus se refere ao povo de Judá, que era um povo enganado que já fazia parte da falsa igreja. Eles não eram da verdadeira igreja. Deus disse que eles eram da sinagoga de Satanás. Agora, a palavra sinagoga e igreja têm significados diferentes. Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora, enquanto sinagoga é assembleia ou amontoado de pessoas. Isto pode ser para o bem ou para o mal, mas neste caso era para o mal. Jesus disse: Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. 10 anos de tribulação. Em Apocalipse 2:10 diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 anos de tribulação iria acontecer com a igreja. Mas não era para os seus filhos se preocupar, pois ele estaria com eles. Pois ele era a luz do mundo, e nem pela morte serão vencidos. Em Romanos 8, 35 ao 39, ele faz essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Seu amor lança fora todo temor. A recompensa por vencer. Em Apocalipse 20:14, diz que a segunda morte é o lago de fogo. Porém, ele não é eterno, porque ele tem um princípio. Se ele tem um princípio, é porque não é eterno. Eterno, neste caso, significa de séculos em séculos, e tem diferentes significados associados a ela. Quando usar a palavra eterno, quando se referir a Deus, somente os filhos de Deus têm a vida eterna. Uma vida que nunca teve princípio, nem fim, é o Espírito de Deus, uma parte de Deus. Porém, na vida eterna, é só para os filhos de Deus, e os pecadores têm somente o castigo eterno, que seria o inferno. A alma que pecar morrerá, e será separada de mim. No Velho Testamento, um pecador trazia um cordeiro e oferecia em sacrifício a Deus para o perdão do seu pecado. Porém, no Novo Testamento não é assim. O nosso cordeiro é o Filho de Deus, que deu o seu sangue a resgate de muitos. Agora, ao invés de cada ano oferecer um cordeiro, agora tem um sacrifício, de uma vez por todas para livrar do pecado. Aleluia! A segunda morte não pode lhes causar dano. Ela não tem poder sobre eles, são do Cordeiro, e o seguem para onde quer que ele vai. O Espírito Santo em cada era em particular tem a mesma admoestação para o povo de cada era. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, abrangem toda a duração na plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada era em particular, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Jesus, pelo Espírito, em cada era dirige. Se há somente uma pessoa com relação à palavra para cada era, somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Deus abençoe a todos.